Meus irmãos, esses dias me chegou algum questionamento e depois de refletir bastante sobre o assunto, eu decidi então trazer para aqui, para este ambiente, né, para este meio de comunicação, porque eu vou alcançar várias pessoas e alguém que porventura esteja com a mesma dúvida, né, e já toma o conhecimento, né, já toma a catequese, né. Pois bem, esses dias chegou um questionamento. E o questionamento era esse: pessoas que vivem amasiadas podem se consagrar utilizando o método de São Luís Maria Grignion de Montfort? Então, é uma questão que nós devemos analisar com cuidado, né, com cautela. Preste bem atenção. Essa consagração que São Luís nos ensina é uma consagração que tem algo particular, né? Ou seja, não é alguma consagração comum como nós temos o costume de fazer, né? Existem consagrações a São Miguel Arcanjo, consagração aos santos anjos da guarda, aos santos de devoção, né? E por aí vai. A própria Maria também existem diversas formas, né? E métodos de se consagrar. Por exemplo, tem aquela canção que diz: ó, minha senhora e também minha mãe. Pronto, isso é uma maneira de se consagrar. Esta consagração à Nossa Senhora, ela pode ser realizada a todo tempo e por todos, né? Inclusive, vale-se dizer que toda vez que estamos se batizando, né, toda vez que alguém é levado ao batismo, Nossa Senhora já está consagrando aquela pessoa a Deus. Ou seja, o fato de você ir se batizar, ali você já se torna consagrado, né? E Nossa Senhora já faz parte daquela consagração. Por isso que existe a madrinha de consagração. Então, de certa maneira, você está se consagrando a Nossa Senhora, né? Até aqui tudo bem, não existe problema, né? Uma pessoa que vive amasiado, né, além de ter sido batizada, consagrada a Nossa Senhora, ela pode rezar essa oração de consagração à Virgem Santíssima. Já o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, existe algo que é específico. É aqui onde o assunto começa a ficar interessante. Vejam só. Para se consagrar utilizando o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, em primeiro lugar nós temos que conhecer, nós temos que tomar consciência daquilo que estamos fazendo, né? Ou seja, conhecer o tratado e aquilo que o tratado está nos propondo a fazer. Depois desse conhecimento, nós temos 12 dias para se esvaziar das coisas do mundo. Temos uma semana para dedicarmos em conhecer a nós mesmos e o nosso fundo mal. Temos uma segunda semana para conhecer mais a Santíssima Virgem Maria. E uma terceira semana para conhecer mais Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Isso a gente pode ver, né, ter conhecimento no capítulo 8º do Tratado da Verdadeira Devoção, a partir do número 226. Pois bem, e uma pessoa que vive amasiada, né? Ou seja, uma pessoa que vive amasiada, ela tem uma união estável, amorosa com alguém, só que ela não adquiriu, ela não contraiu o matrimônio, ou seja, o sacramento do matrimônio. E nós sabemos que uma pessoa que vive nessa situação, ela está em pecado mortal. E ela não deve se aproximar de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. A igreja nos ensina isso na sua doutrina. Todas as pessoas que vivem em união estável, amasiadas, sem ter o sacramento da confissão, sem ter o sacramento do matrimônio, sem ter contraído o sacramento do matrimônio, essas pessoas não podem se aproximar de Jesus sacramentado. Por quê? Porque a igreja não vai querer a condenação dessas pessoas e ela vai estar de acordo com o que São Paulo ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 29. São Paulo diz assim: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação.
Então a igreja sábia e cautelosa como ela é, mãe de todos e quer o bem de todos, ela vai orientar seus filhos que estão em pecado mortal a não se aproximarem de Jesus sacramentado para não realizar um pecado maior ainda, que é o pecado sacrilégico, ou seja, uma comunhão sacrílega. Aí, depois de fazer toda essa introdução, nós vamos ler o que diz o livrinho, o que vai acontecer depois da terceira semana. No livrinho diz assim, número 231. No fim dessas 3 semanas, né, as pessoas que estão se preparando para se consagrar, utilizando o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, ele deve fazer isso aqui. No fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria. Então, a igreja, a doutrina da igreja nos ensina também que uma pessoa que vive amasiada, ela não pode receber a absolvição do padre, né? Qualquer padre que estiver realizando seus exercícios de acordo com a doutrina da igreja, se ele souber que alguém vive junto, amasiado, ao conversar com aquela pessoa e perceber a situação, ele não vai dar absolvição daquela pessoa, ele não vai perdoar os pecados. Por quê? Existe um entendimento que aquela pessoa, saindo dali da confissão, ela vai voltar para a vida pecaminosa, ou seja, ela está lá participando daquela conversa, mas ela supõe-se, né? Como é que se diz? É bem visto, né? Que ela vai voltar para a sua vida, ou seja, não tem ali o arrependimento, não tem a disposição de não pecar mais, ou seja, ela vai voltar e vai continuar na mesma vida, né? Vamos supor um exemplo. Vamos supor se fosse eu chegasse lá, padre, é que eu vou me consagrar a Nossa Senhora, aí o padre vai dizer, mas quais são os pecados? Você vive junto com alguém? Vive. Pronto. Eu vou lhe perdoar. Mas agora você vai voltar para onde? Eu vou voltar para minha mulher. Entenderam? Aí o padre, em algumas situações, ele não pode dar absolvição. Aí já tira uma condição que a gente leu lá, ainda agora no número 231. Né? E depois vai confessar. Depois de confessar, vai comungar. Né? Será que essa pessoa vai poder comungar? Né? Ela está se preparando. E por que é importante, né, você confessar e comungar? Porque o ato de consagração a Nossa Senhora, ele é praticado, ou seja, o ato de consagração em si é na ação de graças depois de receber o corpo sacrossanto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Veja só, continuando a leitura do livro. Ó. Depois da comunhão, se esforçarão por fazer segundo o método abaixo indicado no número 266, que é o suplemento B. E dirão a fórmula da consagração, que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la ou mandá-la escrever, se não estiver impressa, assiná-la no mesmo dia que fizerem. E interessante também que no próprio ato de consagração em si, lá existe a renúncia ao pecado e ao demônio, né? E a pessoa que vive junto, ou seja, que vive amasiada, ela não renunciou ao pecado, né? Entenderam? Então, se uma pessoa ela vive junto, amasiada, né? Vive junto, e ela quer se consagrar, ela tem que renunciar à situação de pecado. E vale lembrar que não é apenas para quem vive nessa situação, é para todos. O jovem que tem aí alguma vida sexual ativa fora do casamento, chama fornicação, ele tem que renunciar àquela vida, né? No caso do jovem, o padre pode absolver, porque o jovem não tem uma vida pública ativa, né? Talvez aconteça ali alguma coisa particular, e aí a igreja, né? Nenhum da igreja vai poder dizer se fulano está fazendo ou não, porque ele é solteiro, né? Então publicamente ele não vive nenhuma situação, a não ser que de uma maneira particular. É diferente do casal que ele vive já uma união estável publicamente, então a igreja já sabe que aquela vida ativa é uma vida pecaminosa, então o padre não vai absolver, não vai poder absolver. Né? Isso vale para todos, né? Todas as pessoas que forem se consagrar, ela tem que confessar, receber a confissão e comungar, e depois da comunhão, no ato de consagração, no
na ação de graças, realizar o ato de consagração, né? É aí onde a gente pode analisar se uma pessoa que vive amasiada, ela pode consagrar utilizando o método de São Luís ou não, né? E interessante que o próprio São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai trazer algo mais, vamos dizer assim, mais direto ao ponto, né? Algo que seja mais, vamos dizer assim, sem arrudez, né? Que eu tô aqui, tô procurando me arrodear um pouco, né? Mas São Luís, ele vai falar algo que seja assim, ó, né? Mais direto ao ponto. Veja só. Quando São Luís, ele está condenando as falsas devoções, que são 7 falsas devoções. Então, quando São Luís está condenando essas falsas devoções, no número 97 número 97 ao número 100 do Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai condenar os devotos presunçosos, que são aqueles devotos, aquelas pessoas que acham que vão ser salvas de todo jeito, né? Eu vou ser salvo de todo jeito, tanto faz eu fazer isso ou aquilo, Deus é amor, Ele gosta de mim, Ele conhece meu coração e Ele vai me salvar de todo jeito. Eu já estou no céu, já vou, né, semelhante ao que algumas pessoas fazem por aí, levantar a mão e já estou salvo. Isso é uma presunção, né? Então São Luís, quando ele vai falar da presunção, veja só o que ele diz no número 98, ele diz assim: nada há tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere e traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado, né? É uma pergunta, né? É uma pergunta, vou fazer de novo. Pois poder-se-á dizer com verdade, né? É uma pergunta. Poder-se-á dizer com verdade que se ama a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Não pode, gente. Não tem condição, né? E aí São Luís vai continuar. Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia essa espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante, né? Então, para finalizar, uma pessoa que vive amasiada, ela pode se consagrar utilizando o método de São Luís Maria Grignion de Montfort? Resposta: conheça o tratado, conheça a consagração, saiba aquilo que você vai fazer e com respeito, com temor a Deus, faça aquilo que é correto. Como diz São Paulo, tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém fazer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Pois bem, meus